Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna pelo nosso querido Emmanuel, escrevendo através do nosso saudoso e querido Chico Xavier. Um tópico que diz vencer o mal. E Emmanuel está aproveitando uma passagem de uma carta que o Paulo escreveu aos romanos à época, dizendo: não te deixes vencer pelo mal, vença o mal pelo bem. Então, a ideia que a gente tem inicialmente, como disse o nosso Emmanuel, é que a gente tem que combater o mal. O mal não pode existir, a gente tem que combater. Mas a gente vamos nos reportar uma colocação de Jesus, quando ele disse assim: não resistais ao mal. Então é o contrário. Você, quando exige uma resistência ao mal, ele fortalece, ele cresce. Então a proposta é fazer o bem. O mal só existe pela ausência do bem, como a escuridão existe pela ausência da luz. Uma pequena luz é capaz de acabar com uma imensidão de trevas. Assim, um pequeno bem é capaz de neutralizar um mal muito grande. O próprio Gandhi, em épocas remotíssimas, ele dizia: quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza ódio de milhões. Então, a proposta é combater o mal, mas fazendo o bem. Não combater sistematicamente o mal. Pelo contrário, fazendo o bem, o mal vai perdendo a força e ele vai deixando de acontecer. Lógico que eu estou aqui com meu amigo e irmão Navarro, que vai dar continuidade a esse assunto e certamente muita coisa ele vai trazer para nós, falando sobre o vencer o mal. Olá, queridos amigos, é sempre um prazer estarmos aqui, um aprendizado constante ouvindo o Senhor Jesus, né? Mas esse capítulo nos remete, meus amigos, e claro, estou falando pela minha própria experiência, a olhar para dentro de mim mesmo, né? Porque quando a gente estuda o Evangelho e depois quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai perceber que todo problema é relacionado à forma como a gente lida com o mundo, conforme a gente valoriza isso ou aquilo, espera isso ou aquilo das pessoas. Mas há uma questão muito interessante na questão 919 do Livro dos Espíritos, nas duas, né, 919 e 919A, que Santo Agostinho vai ensinar a gente a verificar se aquilo que nós estamos fazendo é certo. E por que ele faz isso? Porque nós temos, por mania, querer ter razão, achando que nós é que estamos certos, né? Então, o que ele fala para nós? Ele fala para a gente passar em revista todos os dias aquilo que nós fizemos para as pessoas, para todo tipo de pessoa que nós lidamos durante o dia. Um exercício de consciência, um exercício da moral, revisando aquilo que nós fizemos e, evidentemente, em função daquilo que nós temos aprendido no Evangelho e na doutrina. E ele fala que quando a gente terminar de analisar o que nós fizemos, ele fala para nós nos colocarmos no lugar daqueles que receberam o que nós fizemos, se nós gostaríamos, né? O que significa dizer que nós temos por hábito achar que a gente sempre tem razão e errado é o outro. Consequentemente, nós estamos afirmando que a verdade pertence a nós, mas não pertence aos outros. Mas somos todos espíritos inferiores ainda. Quem vive no mundo como a Terra, que é um mundo de expiação e prova, ainda somos espíritos em aprendizado constante na prática do bem. Como é que nós vamos adentrar o mundo de regeneração e permanecer neles se nós já não tivermos uma inclinação para não brigar com o mal? Para não fortalecermos o mal, não devolvermos o mal com o mal que fomos agredidos. Então a gente se lembra do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que disse ele? Oferece a tua face esquerda em quem bate na direita. Esconda da mão direita, ou da mão esquerda o que dá à direita. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Reconcilia-te com o teu adversário. Reconcilia-te com o teu inimigo, amai-vos o vosso inimigo, né? Então o Senhor Jesus vai nos recomendando a modificarmos o nosso jeito de ser
e os valores que nós damos para as coisas, para a gente compreender que não há outra solução para pacificar as nossas vidas, melhorar as nossas próprias condições existenciais, se não for pela prática do bem. Por quê? Porque toda a prática do mal, né, vai nos levar à lei de justiça, onde a cada um é dado segundo as suas obras. Então, se nas nossas obras estiverem presentes tão somente o mal, mesmo que a gente tenha justificativa para dizer, mas eu atingi com o mal porque eu fui atingido. Não, nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que compreender que a lei é de amor, né? E chama-nos a atenção, e valeria a pena que a gente se lembrar, meus amigos, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador, e me chama muito a atenção a orientação que o Espírito de Verdade dá na sua primeira mensagem. Ali todas as mensagens são dele, no capítulo 6, né? Mas ele diz o seguinte: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos aprender a amar. E o amor nunca se vinga, o amor nunca rebate, se não for pela prática constante do bem. Então essa lição que Emmanuel passa para o Chico nos vem lembrar que nós precisamos trabalhar no bem constantemente, mesmo que sejamos agredidos de todas as formas, né? Mesmo que sejamos prejudicados de todas as formas, nós precisamos começar a aprender a amar, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, porque a própria lei de Deus, que é a lei natural, mais dia, menos dia, vai trazer o que há de bom para nós. Mas uma coisa, outra, né, a gente precisa se lembrar. Há quanto tempo nós estamos voltando o nosso raciocínio para o bem constante? Vou falar de mim, que provavelmente é só essa existência, conhecendo a doutrina, estudando um pouco mais o Evangelho. Então, tudo aquilo que a gente tenta fazer no bem ainda é pouco em função de todo o mal que nós praticamos. Então, também não adianta ficar esperando resultados rápidos. O que importa é que a gente insista, que a gente teime na prática do bem, porque é só isso que vai nos encaminhando, nos orientando, nos direcionando para uma vida melhor. Por quê? Porque a lei de Deus está dentro da nossa consciência e ela, lei de Deus, se estrutura em cima do amor. E o amor é um processo de doação, nós estamos aprendendo com a doutrina. Então vamos pensar nisso, né? Nós já estamos tentando na quantidade certa, nós já estamos fazendo o bem pelo bem sem esperar retorno. É disso que temos maior necessidade nesse momento. A começar que quando nós falamos de mal, há um julgamento, né? Você não consegue dizer, mas isso aí é o mal, sem julgar. E Jesus já disse lá em tempos idos, não julgueis, né? Então, quando a gente faz o julgamento, a gente nunca sabe o que tem nos bastidores. Às vezes o mal advém de uma situação que teria que acontecer por conta das nossas imperfeições, das nossas inabilidades, por conta dos nossos débitos. Esse mal tem que acontecer. Jesus colocou isso com muita propriedade numa outra passagem, quando ele disse assim, é necessário que haja escândalo na terra, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Escândalo vem do verbo escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito mais ou menos assim, é necessário na terra, que em lugares mais elevados, em mundos mais elevados, não tem o mal. Mas na terra ainda o mal prepondera sobre o bem. Então ele disse assim, na terra é necessário que haja escândalo, ou que alguém faça o mal para alguém, para se fazer justiça. Mas ai daquele por quem o mal vier. Então, isso significa, se nós estamos recebendo o mal, ao invés da gente achar que é uma injustiça, que é um absurdo, e eu vou combater isso, olha, é melhor que a gente esteja repensando. Se nós estamos passando por um mal, é porque nós não temos ainda a condição de sublimação para estar isento do envolvimento desse mal. Haja vista a nossa condição de estar no planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas. O que nós podemos esperar da Terra? É um presídio, estamos aqui enclausurados.
É um hospital onde nós estamos tratando das doenças da nossa alma. É uma escola onde nós estamos nos instruindo para adquirir o patamar do entendimento e não fazer o mal maior. E quando a gente julga, dentro da psicologia existe o que nós chamamos de contratransferência, que é exatamente você julgar a pessoa e fazer um juízo a respeito dela, projetando o que você tem dentro de você. Então, quando eu falo, nossa, aquela pessoa é tão orgulhosa, já estou dizendo, eu sou orgulhoso. Mas ele é tão egoísta, já estou dizendo, eu sou egoísta. Então, se a gente não quer dar o direito do outro saber quem nós somos, primeira coisa, não faça juízo em causa alheia, nem fique mostrando as falhas dos outros, porque nós estamos mostrando nossas próprias falhas. E a partir daí, entendendo que o mal é usado para uma justiça, quando nós estamos atravessando um momento difícil, por mal que alguém tenha feito, nós estamos, das duas uma, ou expiando um débito lá de trás, visando reparar os erros que a nossa consciência nos traz a reflexão e a necessidade de repará-los, ou nós estamos numa prova nos preparando para um mundo melhor no futuro. De qualquer forma, o mal ele existe por conta das nossas falências humanas. O mal não é de Deus é o bem. E o bem vai sobrepujar, é uma questão de tempo. Da mesma forma que a luz vem e acaba com as trevas, o bem vai acabar com o mal. Agora, se nós quisermos fortalecer o bem que tem dentro de nós, evitar o mal que a gente possa receber, não vamos combater o mal de uma forma sistemática, direta, porque isso nós vamos fortalecer e vamos gerar problemas maiores para nós. Então a proposta é o que o Paulo disse, não vos deixeis vencer pelo mal, vença o mal pelo bem, fazendo todo o bem possível, que depois que você faz o bem, tudo o mais vem por acréscimo da misericórdia de Deus. É muito interessante, meus amigos, a forma como a gente lida com essas coisas. Por quê? Porque, evidentemente, o nosso estágio evolutivo é de espíritos vinculados à expiação e prova. Então, quando nós vamos planejar a nossa existência, e estudemos a questão 258 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos ensina, nessa questão, que somos nós que planejamos a nossa existência, em função das nossas necessidades provacionais e expiatórias. Mas Pedro, o apóstolo, diz que o amor cobre uma multidão de pecados, o que significa dizer que muitas vezes nós podemos eliminar determinadas expiações em função já do amor que a gente coloca em execução aqui na Terra. Nós vivemos uma vida, portanto, que nós planejamos em função da nossa condição existencial enquanto espíritos. E nós vamos programar uma vida aqui na Terra junto a pessoas com as quais nós temos necessidade de conviver e muitas vezes nós somos devedores para elas. Então, quando nós renascemos, a começar dos pais, nós tivemos que pedir para eles nos receber aqui na Terra. Ora, de que forma eu tenho que lidar com isso? Com o bem. Por quê? Porque quase sempre na vida que nós nos encontramos aqui na Terra, uma parte, não vamos falar grande parte, mas uma parte dos espíritos que vão conviver conosco são espíritos que nós devemos a eles, são espíritos que se servirão de condição evolutiva para o nosso, se nós soubermos lidar com eles, de forma que a presença nossa na Terra, com as pessoas com as quais nós vivemos, é sempre de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Como todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes para atingir um dia a perfeição, nós estamos num processo de educação do nosso espírito para aprender a amar. É bem verdade que o orgulho, né, e o egoísmo, né, falam mais alto dentro de nós ainda, né, segundo a questão 775 do Livro dos Espíritos. É o maior problema que nós temos aqui na Terra, é trazermos dentro de nós orgulho e egoísmo, e a gente, quando não a vaidade também, e a gente não quer abrir mão de certas coisas que a gente acha certo, para que as pessoas não tenham mais autoridade que a gente, ou a gente vai se colocar para elas em condições piores. Não é isso.
É um exercício do nosso espírito. Quando nós aprendermos e conseguirmos sermos bons no dia a dia, não significa que a gente não possa corrigir os outros, que a gente possa educar os outros. A gente até deve fazer isso. O problema é de que forma a gente faz isso. Quando a gente educa do jeito certo, através da boa orientação, do bom esclarecimento, da paciência, da perseverança no bem, do perdão, nós conseguimos muito melhor na linha de progresso do que se nós não fizéssemos isso. Então, é preciso se lembrar, nós todos precisamos nos lembrar, que o tipo de vida que nós estamos vivendo é de acordo com as nossas provas e expiações. E isso tudo pode ser mudado se nós mudarmos o jeito de pensar, que é o que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, a lidar com o próximo como seres que não são perfeitos, porque eu também não sou. Se eles não são e eu não sou, nós todos precisamos aprender um a lidar com o outro. Ah, mas ninguém lida bem comigo. Experiência para o nosso espírito, porque o desafio vai ser nós nos adentrarmos num novo campo de trabalho e de ser, para que a gente consiga voltar ao plano espiritual em melhores condições. E é muito interessante quando a gente estuda a doutrina espírita, meus amigos, essa questão do arrependimento. Todos nós conhecemos arrependimento aqui na Terra e muitas vezes a gente se arrepende até de não ter dado um determinado castigo, de ter frequentemente ter causado um ato difícil e duro na vida alheia. Mas lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 990 até 1002, nós vamos ver que o verdadeiro arrependimento chega no mundo espiritual. Ou seja, se nós não prestarmos atenção no que fazemos, se nós não analisarmos o que fazemos, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, que a gente vai ter acesso àquilo que a gente planejou e explicação daquilo que aconteceu em nossas vidas, ao nos arrependermos, a gente não consegue de imediato recuperar o tempo perdido e refazer. Quando será? Numa outra encarnação, que pode se demorar anos, décadas e às vezes séculos, diz o Livro dos Espíritos. Então é muito importante que a gente compreenda o que o Senhor Jesus quis dizer e o que a doutrina espírita vem dizer para nós. É preciso exercitar o bem o tempo todo, tentar ser bom. Não é deixar de corrigir o mal dos outros, mas é o jeito que se tenta corrigir o mal. Porque um de nós sempre será a possibilidade do outro se corrigir. Então não é abrir mão de tudo, é abrir mão do mau comportamento para a gente orientar, esclarecer as pessoas, perdoando-as, tentando entender o que é que levou as pessoas a agirem daquele jeito. A doutrina nos ensina isso, mesmo porque, repetindo pela enésima vez, né? Eu estou vivendo que tipo de vida? A que eu pedi. Com quem? Com as pessoas que eu tenho necessidade de convivência. Para quê? Para efetuar o amor aqui na Terra, passando por cima do mal e das inclinações do mal que eu ainda carrego dentro de mim. Eu estava fazendo uma compra no mercado domingo passado, à noitinha, e uma moça que estava no caixa disse: parece que eu conheço você. Disse: bom, eu sou arroz de festa, eu estou em todo lugar, né? E ela falou: qual que é a sua profissão? Eu sou médico. Ah, você é lá daquela clínica Santa Maria, na Andaló? Sim, sou. Ah, mas você também é espírita, né? Sim, sou. Estou lá no Francisco de Assis. Ah, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu olhei para trás para ver se não tinha uma fila muito longa, né? E felizmente era o finalzinho já do dia, já noitinha, e não tinha ninguém. Ela parou de passar as minhas compras e disse assim: olha, o que eu faço? Porque eu estou desacreditando de Deus. Eu falei: nossa, minha filha, mas você é tão bonita, trabalhando aqui, fazendo um trabalho tão útil, como é que você pode estar desacreditando de Deus? Ela disse assim: porque minha vida sempre foi complicada. Eu fui adotada e aí começou a declinar tudo aquilo que ela achava que era um desastre na vida dela, né? Eu disse: olha, você acredita um pouco na doutrina espírita? Não, eu já fui ao centro, eu já frequentei centro. Pois então, e por que você não continua estudando a doutrina para você entender que está tudo certo? Mas como assim está tudo certo? Eu falei: olha,
Nós, em outras vidas, nós aprontamos tantas absurdidades, a ponto de Emmanuel dizer que nós somos falidos e falíveis. E agora nós estamos tendo a oportunidade de refazer caminho. Então, você ainda foi agraciada por um corpo perfeito, por um trabalho que você tem, pela sua lucidez mental. Você é uma pessoa que transparece ser uma pessoa do bem. Então, que bênção! Porque outro dia uma moça me abordou dizendo que fazer o bem não resolve, porque a vida dela estava muito complicada. Eu disse, como assim? Ela falou, não, porque já faz 10 anos que eu faço o bem e minha vida continua muito ruim. Aí eu disse para ela, olha, se você em outras vidas, em outras experiências, na carne, no corpo, durante muitos anos você malbaratou a lei, vamos dizer que 1, 2, 3 encarnações, que gera aí por conta de 200, 300 anos, você acha que você vindo à Terra, trazendo um débito tão grande, em 10 anos que você está fazendo o bem, você vai resolver seu problema? A matemática não fecha. Ela tendo 30 anos, já tendo feito 10 anos no bem, eu disse para ela, se você desencarnar com 80, que é a média hoje, você teria feito 60 anos de trabalho no bem. É provável que você vai acertar todas as suas dívidas de 300 anos atrás. A matemática não fecha, mas a misericórdia divina faz fechar. Ou seja, você malbaratou a lei durante 200, 300 anos e agora, aproveitando a lei e fazendo o bem, você, 60 anos apenas, você pode quitar com a lei divina. Então, continue perseverando no bem, que a sua vida talvez lá no final, de acordo com o débito que você tem, você vai estar numa vida muito boa, vai desencarnar bem, alegre, feliz, contente, com autoestima elevada, de estar fazendo o trabalho no bem. Agora imagine se você já não está revoltada por conta do que você está vivendo, quando Deus lhe deu a oportunidade de você acertar as suas arestas. Você vai desencarnar de que jeito? Vão mostrar lá na frente que você continua com seus débitos, mais uma vez veio à Terra, se revoltou, não aproveitou a oportunidade e está desencarnando praticamente na estaca zero. O que vai redundar numa outra existência com a mesma problemática. Porque você, ao invés de estar fazendo o bem como forma de ressarcir seus débitos e dar um acréscimo na sua evolução espiritual, você continua revoltada. Mas sugeri à moça do mercado, vá até a nossa casa, comece a frequentar, a estudar, para você entender que está tudo certo. Jesus deixou bem claro, procura o reino de Deus e sua justiça, e tudo é dado por acréscimo da misericórdia do Pai. Agora, para ser justo, precisa mudar muito o nosso comportamento, porque a gente quase sempre exige que as pessoas sejam justas conosco, na nossa visão, mas dificilmente nós procuramos ser justos para com os outros. Daí a dificuldade que a gente ainda tem nesse planeta, querendo combater o mal, quando o mal está dentro de nós. Nós precisamos erradicá-lo da nossa vida, fazendo o bem. No Evangelho, meus amigos, nós encontramos uma frase do Senhor Jesus muito interessante, né? Quando ele fala de Deus, que é o nosso Pai, que a doutrina espírita nos mostra na questão número 1, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Senhor Jesus faz questão de dizer que não cai uma folha de árvore neste mundo sem que Deus o saiba. Meus amigos, tem folha que não acaba mais. E se tem folha que não acaba mais e todos os dias milhões de folhas caem no chão e Deus sabe, o que significa isso que o Senhor Jesus quis dizer? Que tudo aquilo que acontece em nossas vidas, Deus está acompanhando. Mas Deus é a própria perfeição e é amor. Não é? Já aprendemos isso desde o livro sagrado,
a Bíblia, nós já sabemos que Deus é amor. Então, por que acontecem coisas ruins em nossas vidas? Não são ruins, são lições de vida para que a gente consiga viver bem, praticando o amor. Então, essa lição de Emmanuel nos leva a raciocinar naquilo que o Senhor Jesus nos recomendou, né? Não criar vínculo com o mal, não sustentar a disputa, não desenvolver e fazer permanecer conosco, né, as questões difíceis que as pessoas às vezes inventam, as questões que as pessoas não aceitam em nós. Então, é preciso ceder. E é toda a orientação do Senhor Jesus. Perdoa 70 vezes 7 vezes, repetindo. Oferece a tua face esquerda e quem bate na direita. Não repila aquele que te pede emprestado, repetindo o que dissemos no começo. Por quê? Porque esse é o exercício que nós estabelecemos para as nossas vidas nesta existência e nas outras existências que nós vierem. E tomara que a gente volte aqui já no mundo de regeneração, tendo concluído o trabalho necessário para melhorar o nosso espírito e merecer um mundo de regeneração. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Muita paz.